Esses são os filmes mais frustrantes que eu vi em 2024. O ano acabou, mas eu sigo falando sobre ele. Eu sigo fazendo uma série de listas com os melhores e os piores filmes do ano. Não vou fazer lista de piores porque eu não gosto. Definitivamente eu acho que não faz nenhum sentido eu falar dos piores filmes do ano. Mas das frustrações, sim. Porque são filmes que eu esperava muito. E que eu acho que muita gente esperava muito também. E que, pelo menos pra mim, não causaram o impacto que eu gostaria. Então eu preparei um top 10 com os 10 filmes mais frustrantes de 2024. Será que você vai concordar comigo? Será que não? Antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de seguir o Barata no Cinema e vamos à lista. Já vou começar causando uma polêmica aqui porque eu achei Divertidamente 2 um filme frustrante. Ruim, em hipótese alguma. Eu dei 3 estrelas pra ele, inclusive. Mas eu acho que é um filme que ele, até na comparação com o original, que pra mim é um dos melhores títulos da Pixar, ele deixa bem a desejar, principalmente em algo que é parte dessa continuação. É uma continuação sobre o amadurecimento de Riley. A menina se transforma em adolescente, passa a lidar com novos sentimentos, com novas emoções. E o filme, ele, quando acontece fora daquele mundo dos sonhos, que é a mente da Riley, ele funciona bem, ele alcança níveis dramáticos bem interessantes. Tem uma cena lá perto do fim, do ataque de ansiedade, que eu acho brilhante. Mas quando ele se volta pra dentro da mente de Riley, ele, mais uma vez, ele é muito simplista. Na verdade, ele é simplista. O primeiro não. O primeiro ele era condizente com a faixa etária da protagonista. Agora não. É frustrante ver como o filme, mais uma vez, passa a mão na cabeça da alegria, porque ela é a grande vilã dessa história. E a ansiedade é reduzida a esse papel de vilã, sendo que a ansiedade é um produto dessa tentativa desesperada da alegria em tornar tudo muito alegre, muito feliz, muito otimista. Eu acho que o filme ele deixa a desejar nesse ponto, embora tenha algumas boas ideias e um conceito visual que é, mais uma vez, muito expressivo. Divertidamente 2 está disponível na Disney+. O nono lugar da lista é um filme que muita gente gosta e eu não gosto, chamado Fúria Primitiva, que é dirigido e estrelado pelo Dev Patel, um ator, sabe, de origem indiana, que brilhou em Hollywood, e que faz um filme sobre o seu país que repercute ou reflete ou dialoga com muitos dos vícios do olhar do cinema hollywoodiano para a Índia, sabe? Isso me incomodou demais. É um filme que ele é um pouco mais atento a questões sociais e a questões religiosas e a questões políticas do país, uma polarização política que o filme tenta desenvolver a partir da história do protagonista, um homem à procura de vingança. Só que ele é um filme que, na ânsia de ser um John Wick dentro da Índia, ele acaba replicando muito dos problemas do olhar do cinema americano para os países estrangeiros, em especial para os países subdesenvolvidos estrangeiros. Então é uma exploração da dor, é aquela coisa, sabe, a miséria enquanto gatilho. Parece um filme muito mais ocidental do que dialogando, de fato, com a verdade do povo indiano e com a beleza e o caos do país. Eu acho que é um filme muito frustrante nesse aspecto e, por isso, Fúria Primitiva tá na 9ª posição e você encontra esse filme no Prime Video. Em 8º lugar, um filme que eu acho que muita gente vai concordar comigo, porque a primeira hora desse filme é maravilhosa, mas a meia hora final, os 15 minutos finais, jogam tudo no chão. Eu tô falando de Entrevista com o Demônio, que é um filme de terror que ele tem uma característica bem legal, que é essa coisa de usar a linguagem de um outro tempo, na verdade, da televisão nos anos 70, da televisão sensacionalista dos anos 70, e é um filme que nos transporta para essa época, para aqueles programas, e conta a história de um apresentador obcecado pela audiência que começa a ultrapassar limites num programa de Halloween para conseguir salvar o seu programa, mas às custas de algo muito, muito estimado para ele. E é um filme que ele se constrói dessa forma, é criativo, é empolgante visualmente, tem toda a linguagem, sabe, meio prática, meio artesanal da televisão nos anos 70, que pra mim faz todo sentido e é muito bem desenvolvida, atrelada à construção do terror e da farsa sensacionalista que se esconde aqui no terror. Será que o que a gente está vendo é real? Será que não é? Só que nos 15 minutos finais o filme dá uma, sabe, apaga toda a vida inteligente dele, meio que morre, e ele começa a se explicar, vai para um caminho bem estranho, assim, totalmente desconectado do que vinha sendo construído. É frustrante de verdade. Por isso, Entrevista com o Demônio
é o 8º lugar da lista. E o filme, pra quem não viu, tá disponível na Netflix. 7º lugar, outro filme de terror, estrelado pela Hunter Schafer. Muita gente adora esse filme, mas eu, sinceramente, fiquei esperando ele acontecer e ele não aconteceu pra mim. Eu tô falando de Cuckoo. Tem uma característica nesse filme que eu gosto, é a construção de uma personagem adolescente, genuinamente adolescente. É uma adolescente irritante, é uma adolescente que vai nos lugares que ela não deve ir. É uma adolescente que não sabe ouvir um não e que vai lidando com as consequências disso. É desastrada, cai toda hora. É uma personagem, assim, interessante, mas num filme que ele fica prometendo, ele constrói um mistério, existe toda uma coisa na história dessa jovem que se muda com os pais para um resort e tem algo estranho na floresta e tal, e é realmente estranho, mas essa estranheza ela meio que vai se perdendo no filme, o filme vai andando em ciclos e não vai para lugar nenhum. Eu esperava muito mais de Cuckoo. O filme não está disponível em nenhuma plataforma de streaming ainda. Na 6ª posição, um filme que me frustrou de verdade, porque eu adoro o original, adoro de verdade. E eu tava na expectativa para essa releitura, mas Meninas Malvadas, o musical, não aconteceu para mim. E não acontece porque ele é um filme que me parece muito mais careta do que o original. Ele se preocupa muito em atualizar elementos, em valorizar a questão da diversidade, que é legal, em trazer novas questões mais condizentes com o imaginário dos jovens adolescentes em 2024, sabe? Tem a linguagem das redes sociais, tem uma coisa assim bem pop, moderna, mas as músicas são super caretas, a construção narrativa, sabe? Não tem peso, é uma coisa muito leve, muito omissa até em vários aspectos. Existem personagens interessantes, construções de arcos dramáticos potencialmente interessantes, mas que terminam sempre indo para o lugar comum, e um lugar comum bem menos irônico e afiado do que o do original. Honestamente, Meninas Malvadas, o musical, nem enquanto musical se garante pra mim. Olha que eu adoro musicais. Esse filme tá disponível na Netflix. O 5º lugar reúne 2 dos atores mais engraçados na atualidade. E como assim esse filme é sem graça? Tem o John Cena, tem a Awkwafina, tem uma trama maluca envolvendo uma loteria mortal, mas Jackpot simplesmente é outro filme que não acontece nessa lista. Tem uma ou outra boa piada, tem algumas ali interações entre os personagens que são divertidas, mas é um filme que parece assim, tirando as cenas de ação absurdas, que são poucas e ficam mais na primeira metade do filme, nós temos aqui uma história que se leva muito a sério, que não parece enxergar humor nessa trama bem bizarra. É um filme que ele não tem grande imaginação ao pensar essa comédia e ao nos fazer rir a partir das desventuras de 2 indivíduos unidos pela vida e por uma fortuna milionária. Assim, eu honestamente esperava muito mais. Eu terminei esse filme assim, cadê a graça? Sério, eu fiquei realmente frustrado com Jackpot e por isso ele tá aqui nesse 5º lugar. E Jackpot está disponível no Prime Video, se você ainda assim quiser assistir. O 4º lugar vai dar polêmica, mas eu tenho que ser honesto com vocês. Deadpool e Wolverine é a infantilização absoluta dos filmes de super-heróis. E não venham com essa. Ah, você não conhece Deadpool? Eu adoro o Deadpool, o primeiro. Eu me diverti muito com o Deadpool 2. Defendo os 2 filmes. Eu adoro o que o Ryan Reynolds fez com o personagem. E trouxe ele pra essa era de ouro dos filmes de super-heróis dentro do MCU. Só que esse filme, ele para mim sintetiza muito dessa domesticação dos fãs de filmes de super-heróis. Porque ele entrega aquilo que o público gostaria de ver. Piada doidado, Hugh Jackman de volta, tem cenas de ação, sabe, que se repetem insanamente, mas tudo de forma muito pouco ousada de fato. E me incomodou de verdade como Ryan Reynolds, que é um dos filhos da Fox, que é um cara que, graças à Fox, conseguiu fazer o seu Deadpool acontecer. Não foi a Marvel barra Disney ou a Marvel Studios. Foi a Fox que deu, sabe, esse apoio e acreditou que o Deadpool poderia ganhar um filme solo. Inclusive, se você for olhar o primeiro Deadpool, ele tá sempre fazendo piada com isso, com personagens meio esquecidos da X-Men. E eu fiquei muito frustrado em ver como o Ryan Reynolds trata esse passado da Fox, sem qualquer reverência, assim, debochando dos personagens que eu cresci assistindo, vendo o Blade ali, assim, eu fiquei muito frustrado. Foi um herói que marcou muito a minha geração,
Um filme que eu lembro que eu ficava falando com todo mundo. Gente, o Blade é um filme de herói, tá? Ele não é um filme de terror, não. É um filme de super-herói. Eu ficava lá defendendo, sabe, o Blade. Porque na época não tinha filme de super-herói, basicamente. Foi um pouquinho antes do X-Men ganhar forma. E ver ele virando uma piada, sabe? Ver o Quarteto Fantástico, o Chris Evans virando piada, assim, honestamente, me frustrou muito, muito. Deadpool e Wolverine tá disponível na Disney+. E chegamos ao top 3 com um filme que... Tipos de gentileza... Yorgos Lanthimos, o que você fez aqui? Porque eu adorei Pobres Criaturas. Foi lançado no mesmo ano, começo do ano. Filme tão corajoso, tão ousado, com a Emma Stone. E no final, ali no segundo semestre, ele me lança Tipos de Gentileza, que é um filme que tem algumas ideias interessantes, tem uma construção visual estilosa, tem alguns comentários sobre o mundo que a gente vive, sobre relacionamento, sobre poder, que eu acho bem, assim, bem corajosos até. Mas isso num filme que é... Sabe, é um filme que simplesmente, eu tô me repetindo, mas é um filme que pra mim não aconteceu. É um filme que tem ali tensões, mas não as desenvolve, tem uma estrutura narrativa dividida em contos, mas esses contos eles não interagem muito bem uns com os outros, tem um terror, tem um choque, mas que tende frequentemente ao choque pelo choque. Tem alguns momentos que viralizaram, tem a Emma Stone que tá maravilhosa, mas sinceramente... Foi um filme que não me causou, sabe, nenhum impacto. Eu terminei o filme assim, como se não tivesse não começado ele. E isso me frustrou demais. O segundo lugar dessa lista me deixou realmente irritado, porque eu adoro o filme original, fez parte da minha infância. E Twisters, sabe, é o pior tipo de blockbuster pra mim, que é aquele blockbuster que ele quer agradar a todo mundo. A todo mundo. Então ele vai criando formas de agradar todo mundo. Ele coloca uma protagonista científica, mulher, empoderada. No primeiro já tinha, mas aqui ele repete, como se fosse uma novidade. Aí ele coloca um cowboy americano, um cowboy daqueles que meio que caíram em desuso no cinemão, para representar essa, sabe, essa comunidade americana que foi meio que esquecida em Hollywood, até pelas escolhas deles políticas e tal. Não vou generalizar, mas já generalizando. E aqui nós temos esse cowboy que fica gritando e fica lá enfrentando tornados e furacões com seu carro e show de pirotecnia, bem um símbolo americano. E aí tem um romance, e aí tem drama, e aí tem um comentário político sobre especulação imobiliária, uma ferida ainda exposta nos Estados Unidos desde a crise de 2008. Tudo isso acontecendo numa trama que é um caos e os furacões ficam em segundo plano. E pra piorar, esse filme ele fica requentando ideias do original. Tem cena no cinema, tem uma cidadezinha destruída, tem uma morte impactante, e vai indo meio que repetindo tudo, só que com cara de original. Me frustrou muito Twisters, muito mesmo, por isso ele é o segundo lugar da lista. Mas o filme mais frustrante de 2024 não poderia ser outro senão Maxine. E gente, eu sou apaixonado por Pearl. Eu gosto de verdade de X, a Marca da Morte. Então, agora era a hora da celebração dessa trilogia. Era a hora de Maxine brilhar, de Mia Goth se tornar a estrela de uma grande trilogia cinematográfica. Só que não dá. Não dá porque o que o Ti West faz aqui é criminoso. Criminoso, eu vou dizer. Porque ele é um diretor que ele tem talento, eu gosto dos filmes dele. Mas aqui ele quer mostrar que ele sabe, que ele conhece filmes de terror. Então ele começa a enfileirar referências a vários filmes. Tem slasher, tem giallo, tem filmes de terror clássico, tem psicose, tem... Ele tá sempre mostrando, olha como eu sei fazer um filme de terror. Olha como eu já vi muitos filmes de terror. Olha o que eu tô fazendo aqui. É um filme de terror que tá celebrando outros filmes de terror. Isso fica muito claro. Só que nós tínhamos uma história para ser contada aqui. A história de Maxine, a história da ex-atriz de filmes adultos, que agora queria brilhar em Hollywood, estava correndo atrás do sonho dela e é perseguida por um serial killer. E essa história ela fica totalmente em segundo plano. Eu realmente terminei esse filme assim, muito, mas muito triste. Eu acho que essa é a palavra, porque tinha potencial, tem uma grande protagonista, a Mia Goth é uma atriz maravilhosa. O filme tem, sabe, aquele estilo do Ti West, é um diretor que tem uma assinatura visual empolgante, mas... E o último ato desse filme, o clímax, é omisso. Quando você pensa, pô, não, mas agora vai acontecer, o filme simplesmente não acontece. Mais uma vez eu tô usando essa palavra, mas eu acho que é a síntese, eu acho que, em resumo, diz muito sobre esses filmes
em 2024, filmes que prometeram muito, muito mesmo, mas entregaram bem pouco. E Maxine, pra mim, é o filme mais frustrante do ano que terminou. E Maxine chegou no Prime Video, então se você não viu, tire suas conclusões. Mas por sua conta e risco, já tô avisando. E aí, qual é o seu filme mais frustrante de 2024? Diga nos comentários, não esquece de deixar o like, de seguir o Barata no Cinema, de compartilhar esse vídeo porque isso me ajuda demais.